Saudações de acordo à hora o dia, hoje é 25 do mês de julho e de acordo ao calendário gregoriano assinala-se o 207º dia do ano 2019, quando faltam 159 dias para este ano terminar. Estamos no espaço Caça ao Tesouro, como é habitual, dos sábados receber perguntas de reconhecível mérito. Fica aqui a dica, se ainda já não fez, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de clicar no sino para então que possa receber todas as notificações e todas as informações ligadas à revista Wistop News. Hoje, como disse, vamos ter um convidado de reconhecível mérito a nível da província do Luís por aquilo que faz. É nosso convidado, então, Simão Teca, secretário provincial da Jura, ou seja, da Juventude do maior partido da oposição UNITA. Jura é Juventude Unida Revolucionária de Angola. Depois vai me corrigir caso eu esteja errado. Boa noite e boa estar no nosso programa. Muito boa noite, muito obrigado, senhor jornalista. Ok. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Então, como já disse, hoje vamos falar sobre o contributo da Jura no combate e prevenção à Covid-19. A primeira pergunta é seu bilhete, por favor. Meu nome é Simão Teca. Ok. A minha função é aquela que o senhor jornalista já divulgou. Okay. O secretário provincial da Jura, okay. Juventude Unida Revolucionária de Angola, okay. Que é o braço juvenil da UNITA. Muito obrigado. Para começarmos, uma vez que vamos falar sobre o contributo da Jura no combate e prevenção à Covid-19, qual é o real perigo que a Covid-19 representa para o alcance dos objetivos da Jura? Bem, a princípio, como todos sabemos, a Covid é uma doença que praticamente, naquilo que foram os objetivos, não só para nós os partidos políticos, mas para a sociedade no seu geral, vimos vários sonhos a serem adiados. E isto também no contexto político não foge à regra. Até neste preciso momento, daquilo que foi o calendário do nosso país, já havia as perspectivas das eleições autárquicas. Infelizmente, não, até neste preciso momento, estamos numa incógnita. Por quê? Porque o país se encontra numa situação muito triste, né? E a questão da pandemia que assola o mundo. Então, pensamos nós, aquilo foi um elemento que fez retardar daquilo que são os objetivos traçados pela nossa organização. Como acha que a Covid frustrou, não é, os certo. Objetivos da Jura? Já que fala que a Covid tem estado então a adiar sonhos de milhares e milhares de pessoas. Bem, na primeira instância, conforme já disse, que nós como organização juvenil da UNITA, okay. Tínhamos como sonhos ganhar as eleições autárquicas, okay. Não é? Em todos os municípios onde tivéssemos desenvolvido a nível da nossa província. Porque ganhando as autarquias nos municípios, então podia projetar o nosso partido a ganhar as eleições gerais em 2022. Infelizmente, ao não acontecer, assim ficamos sem como medir a temperatura real, né, que nos permita caminhar até 2022. Porque quem ganha as eleições autárquicas começa a ter a confiança que naquele município já tem um passo dado, né, naquilo que é o andamento político. Mas ao não acontecer as autarquias, então isto nos coloca numa incógnita. Não teremos como medir a temperatura no seio da população e, embora hoje, mais do que nunca, podemos dizer que a nossa organização, mesmo com a pandemia, a nossa organização continua a crescer muito. Temos recebido vários jovens vindo de outras forças políticas, inclusive do partido no poder. Temos realmente de estar a acompanhar, não é? Somos uma empresa ligada à comunicação e marketing e por esta razão estamos atentos àquilo que é o desenrolar do país, pese embora da fase também da pandemia. Mas outra pergunta que eu gostava também de fazer ao senhor secretário da Jura, não é? Abrindo aqui um parênteses, acha que a pandemia é um real motivo para o adiamento das autarquias ou, na sua opinião, há outros inconvenientes que estão na base? Bem, a princípio, como nós sabemos,
Já o dizia o presidente dos Santos, o presidente Santos no caso, de que a democracia para o MPLA foi-lhes imposto. Né? Ao ser uma imposição, e as autarquias é uma oportunidade para dividir o poder, né? Entre quem governa, o governo central e os municípios. Significa, nós com as autarquias teríamos resistido um outro partido a governar um determinado município. Infelizmente, com a presença da pandemia, então entendemos nós, o nosso governo aproveitou-se. Né? Aproveitou-se porque não é só o nosso país que se encontra nessa situação. A pandemia está em todo o mundo, mas há outros países que estão a realizar. Quanto mais nós que estamos... Eleições gerais. Certo, certo. Quanto mais nós que estamos numa fase experimental, então teríamos nos arriscado. Teríamos nos arriscado mesmo. E apenas em 3 províncias onde existe o Covid, não é? Sim. Luanda, Cunene, dizem também que Cabinda tem um... Deve ser já a quarta, caso tenha... Mas seja qual for, essas províncias são casos importados. Com exceção de Luanda. Implica que o risco é menor. Então, o risco é muito menor. E se nós olharmos, os governantes estão a trabalhar. Né? Os governantes, eles andam onde eles quiserem, porque têm essa liberdade. Saem de Luanda para outras províncias. Isso não representa nenhum risco para eles. E também, penso eu, tomadas as medidas, conforme abriram as igrejas, né? Penso que podíamos nos arriscar mais em realizar as autarquias no nosso país. Isso seria um benefício, porque é pela primeira vez na história do nosso país. Mas, infelizmente, até aqui o silêncio indica que o nosso sonho de realizar pela primeira vez as autarquias será adiado. Na sua opinião, ao adiar as autarquias, acredito também que corresse o risco de se adiar as eleições gerais em 2022? Bem, pensamos nós... Uma vez que as eleições autárquicas realizam 2 anos antes das eleições gerais. Penso eu não. Por quê? Eu diria não, numa perspectiva de entender que até hoje os cientistas estão a trabalhar para descobrirem o real medicamento para combater este mal. Né? E penso que ainda nos restam 2 anos ou 1 ano e meio, e ainda temos muito pelo caminho. E não acho que será um motivo para impedirem as eleições gerais. Sim. Como secretário provincial da Jura, não é? E penso que tem participado também em grandes fóruns no que diz respeito à política a nível do país e isso a nível da província. Qual, na sua opinião, não é? E se calhar até mesmo do Partido UNITA, será a vossa posição caso o governo, entretanto, queira adiar as eleições, tanto as autárquicas, definitivamente, como as eleições gerais? Bem, pensamos nós, o senhor jornalista tem acompanhado aquilo que tem sido a posição do nosso partido, mesmo na sessão plenária, penso eu, na quinta, né, o nosso partido pronunciou-se sobre isso. O nosso presidente do grupo parlamentar referia sobre este elemento, de que é preciso que haja uma coragem por parte dos governantes, né, e aceitar a divisão do poder político. Isso faz-nos entender de que, bom, vamos aguardar, né, caso a situação continuar a aumentar, é claro, se a nossa maior luta é a defesa do nosso povo, e se a situação permanecer, e, aliás, estar sempre expandir-se a nível do país, nós não teremos uma outra alternativa, né, a não aceitarmos adiar as eleições. Mas enquanto ainda a situação mantém deste jeito, nós não estamos de acordo, né, que se adie as eleições, tanto autarquias como as gerais. Mas penso que também as gerais o MPLA não poderá se arriscar em procurar adiar. Porque ele sabe que não poderá se meter numa situação mais perigosa, porque hoje o nosso povo já entendeu, né? O povo hoje já compreendeu que, afinal de contas, para se viver bem num determinado país ou numa determinada sociedade, depende das políticas. E estas políticas
passam necessariamente na base das eleições, né? Porque é nas eleições onde se faz o julgamento daquilo que são os governantes. Se os governantes prestarem bem seus serviços, então irão demerecer de novo a confiança do povo. E caso estes não prestarem bem os serviços ao povo, então o povo irá de os julgar neste período de 5 anos, né? E é o caso que estamos à espera nas eleições gerais de 2022. O povo angolano vai fazer o julgamento correto, né, daquilo que é a governação do presidente João Lourenço com o seu partido. Senhor secretário, voltando àquilo que é o nosso tema foco, não é? Qual tem sido o contributo prático da Jura no combate e prevenção à Covid-19? É aquilo que eu já disse, que a Jura, como organização, né, juvenil do partido, da segunda força política no nosso país, nós temos maior responsabilidade para que haja medidas reais na prevenção deste mal, né? A Jura tem realizado várias ações, penso que o senhor jornalista tem acompanhado, tanto naquilo que tange a distribuição de máscaras, doação de sangue, assim mesmo neste preciso momento que estamos a falar para o dia de hoje, o município do Songo, a Jura foi doar sangue, né? Outros municípios estão empenhados na sensibilização do povo para que não se ignore este mal. E mesmo esta doença é uma doença fatal. É só nós olharmos naquilo que é os outros países do primeiro mundo, como são chamados, quais são as vítimas que está a provocar. E quanto mais ao nosso nível, nós, Angola, que não nos encontramos, não sei se estamos no terceiro mundo, segundo mundo, né? Então... Um sociólogo brasileiro, Angola tem a riqueza do primeiro mundo, mas vive em quinto mundo, não é? Que por sinal não existe. Certo. Então, ali a Jura tem maior responsabilidade de mobilizar o povo, né, naquilo que é a prevenção. A Jura tem feito várias ações mesmo. Ainda ontem, a Jura esteve no bairro Candombe Velho, né, numa perspectiva de dialogar com o povo naquilo que tange o uso de máscaras, né, lavarmos as mãos permanentemente, porque são as medidas recomendadas pela OMS, né? Evitar os abraços, evitar estarmos a frequentar nos lugares públicos, né, quando não existir essa necessidade. Quando vamos aos mercados, nos bancos, então há uma necessidade sempre de levarmos as nossas máscaras. Então, isto tem sido um trabalho árduo que a Jura tem desenvolvido a nível da nossa província. E não é só, porque a pandemia já está, né, a nível do nosso país. Então, em todas as províncias, a Jura tem feito esses trabalhos. E nós não podíamos ficar de fora. Conforme estamos a fazer aqui na sede provincial, temos andado nos municípios, levando também esta mensagem no seio da população. Senhor Secretário, outra pergunta que eu gostava de colocar é: quais são, nessa altura da pandemia, os elementos da causa nacional que a Jura defende? Neste preciso momento, sim, a Jura luta mais para quê? Para não existir a expansão, né, da propagação do vírus, e isto passa necessariamente seguindo as medidas, né, as medidas de prevenção, uma vez que sejam bem abraçadas no seio da população, então dificilmente teremos a expansão desta pandemia. E isso, nesta fase, aquilo que eu disse, né, aquilo que foi a nossa agenda foi mesmo cancelada para nos dedicarmos na defesa comum daquilo que é o mal que está a afetar, porque é uma doença que não está a olhar pelas cores partidárias e não está a olhar pela idade. Então, isto carece de uma responsabilidade por parte da Jura, estar mesmo permanentemente em contato com o povo. E como se diz, nós temos um slogan: cada etapa de luta exige um pensamento adequado. E neste preciso momento, o pensamento adequado que temos é mesmo combatermos este mal.
Nós estamos a entrevistar o secretário provincial da Jura, que é a juventude do maior partido da oposição, dita Simão Teca. Vamos a um curto intervalo e voltamos assim que puder. Até já. Volta ao espaço Caça ao Tesouro, como já disse. Se ainda não fê-lo, adiciona-se já aí o nosso canal e aperta no signo para receber todas as notificações que possam advir aqui no seu espaço Caça ao Tesouro. Estamos hoje a entrevistar o secretário provincial da Jura, que é Simão Teca. Estamos a falar da pandemia da Covid-19. Estamos a dizer, entretanto, que as medidas de combate e prevenção à Covid-19 que a Jura, enquanto organização juvenil do maior partido da oposição, UNITA, tem estado a proporcionar. Secretário, continuando, que conselhos para darmos por encerrado este tema, eu posso deixar aquelas pessoas que ainda insistem nessa questão de pensar que a Covid é um fiasco, até mesmo não existe uma política que está por detrás disto aqui? Gostaríamos de deixar como mensagem ao povo do IS de que é necessário seguirmos aquilo que são as orientações da OMS, não é? A doença é mesmo real e, olhando para o nosso país, é preciso que o povo siga as orientações, porque o nosso governo, a princípio, não criou condições favoráveis para o combate desta doença. Nós temos andado nos municípios. As condições que temos encontrado nos hospitais são condições lastimáveis. É preciso que o povo olhe esta situação com máxima responsabilidade, porque se esta doença chega à nossa província, penso que não sei como é que seremos, né? Teremos muita imortalidade. O primeiro que vai morrer é o cameraman, não é? Eu gosto de ficar aí um tempo. Ok, então, é verdade, teremos muita mortalidade. E é só nós olharmos aquilo que é o nosso hospital provincial. A malária tem nos tirado muitas vidas. Tem? E hoje, também nos hospitais, os enfermeiros têm medo. Têm medo porque eles sabem mesmo que não há condições favoráveis que lhes permitam fazer um combate contra esta pandemia. Então, a única medida que podemos ter é mesmo seguirmos aquilo que são as orientações. Lavar sempre as mãos, o uso de máscaras, né? Lavar as mãos com água e sabão e o uso de álcool em gel. São as medidas recomendadas para o combate desta pandemia. Senão o resto é preciso que o povo saiba. O nosso governo não criou condições nos hospitais. Por quê? Porque eles não olhavam para os nossos hospitais como espaços para seu tratamento, né? Os nossos governantes preocupavam-se mais em ir fora do país, onde foram sendo tratados, e nesta fase da pandemia, todos nós estamos aqui. E eles, como não têm mais aquela possibilidade de deslocarem-se para o exterior, estão a ir em grandes clínicas. E nós sabemos que o nosso povo, na sua maioria, somos pobres. Não há condições de irem nas clínicas. Então, a única condição que podemos ter é mesmo abraçarmos aquilo que são as medidas recomendadas. Sr. Secretário, resta-me apenas agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para falar-nos deste importantíssimo tema, que por sinal também é tema da atualidade, que é medidas de prevenção e combate à Covid-19. Muito obrigado por este tema. Vamos agora passar por um outro momento, ok? Que, entretanto, procuramos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado, que é então o nosso perfil. Desta fase, como já é habitual, nós costumamos a fazer perguntas um pouquinho mais extrovertidas e que vão muitas vezes de acordo com o nosso convidado. A primeira pergunta quanto a isto é a data de nascimento. Nasci no dia 4 de setembro de 1987. Okay. Estado civil? Sim. É solteiro ou estado civil? Solteiro, casado, divorciado, viúva? Não. Não sou casado, okay, mas vivo maritalmente. País dos sonhos? Na verdade, gostaria de visitar um dia a Grécia. A Grécia? Sim. A Grécia? Porque é de lá onde nasceram os grandes pensadores. Tá vendo? Nasceram os grandes Sócrates, Aristóteles, e como nós sabemos, a ciência partiu de lá. Então, este é o meu sonho. Gostaria de chegar lá, pelo menos,
viver naquele país que viu nascer grande Sócrates. E por sinal, eu sou grande admirador, certo? E também sou grande admirador, não, discípulo do Platão. Ah, do Platão. Certo. Até meu tema mesmo da defesa, certo? Fala sobre a política e a educação na perspectiva platônica. Certo. Maior desejo? O maior desejo meu, enquanto como jovem, gostaria de ver no nosso país a juventude a viver mais independente. Né? E independente em que sentido? A juventude tinha de conquistar a sua liberdade. Como nós notamos hoje, a liberdade que Angola tem não é aquela que os mais velhos lutaram contra o colono português. Acha que atualmente a juventude angolana vive na escravidão mental, se esse é o termo que eu posso dizer? Bem, nós entendemos ainda isto, porque continuamos a ver, quando a juventude tiver uma iniciativa pessoal, ainda tem gente que vão atrás dele. Né? Vejamos que na democracia, cada um deve lutar, conquistar seu espaço, né? Dentro da justiça. Isto é o nosso maior desejo, como nós vimos. Infelizmente, hoje, por exemplo, vimos a polícia atrás dos motoqueiros. Né? Mas também, se formos a fazer uma análise, o governo não criou condições de empregabilidade de muitos dos jovens que olham o serviço de mototáxi como o seu ganha-pão. Mas estes são perseguidos. Muitos deles vão presos por não terem alguém que lhes defende. Ficam aí mais de um mês. E prendem a moto do jovem. Para sair esta moto é preciso que pague acima de 30 mil kwanzas. A famosa gasosa. Ok? Nunca então, vi andar cerveja, só falam de gasosa. Então, nós como jovens que queremos ver uma Angola diferente, isto olhamos nós como um desejo e um dia dizer também, né, valeu a pena por termos lutado. Né? E essa juventude, temos uma responsabilidade maior, também queremos entrar na história da humanidade. Né? Gostaria de ver essa minha geração, que estamos a lutar por uma Angola justa, tirarmos o MPLA no poder, né? E entrar uma outra força política para vermos que políticas que vão trazer, eles são assim também que teremos, né? E iremos de entrar na história da humanidade, porque afinal de contas o MPLA já está há 45 anos, até 2022, faz 47 anos de governação. Há quem diga já que o MPLA vai fazer um século no poder. Isto é muita mentira, porque também a história relata que o Mobutu dizia isto. Okay. O Mobutu se secou. Okay. E nem meio século se chegou e pensamos nós também, o MPLA, tendo em conta a exigência da nossa sociedade, né, do tempo, o MPLA não fará este tempo. Se 2022 o MPLA não cair, não passará 2027. Está bem, está tudo dito. O maior medo? Bem, enquanto a vida nos proporciona, penso que não tenho medo. Maior medo? Não tenho. Maior decepção? Não, maior decepção... que já teve na vida? Olha, na verdade, a maior decepção que eu já tive foi nas eleições de 2022. E 2017? Aliás, 2017, okay. Vendo os resultados eleitorais vindos de certas sociedades que, mesmo vivendo mal, mas os resultados de que lá saía são resultados lastimáveis. Então, até ali nos fazia entender que o nosso povo ainda faltava-lhe muita coisa. Está bem. Maior realização? Pensamos nós... que já teve na vida ou se calhar deseja realizar, não é? A maior realização que eu já tive na vida, penso que é ser pai. Opa, que bom. E pai de quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Opa, que bom, hein? Que bom. E fomos feitos também crescer. Reproduzir, isso é bíblico, não é? Ide à terra e multiplicai-vos. Malditos são os que não multiplicam, não é? Principalmente se for por vontade própria. E se for por vontade de Deus, nós entendemos. Agora, se for por vontade própria, é lastimável. Prato preferido? Na verdade,
Eu não tenho prato preferido. É dos meus É tipos. daquilo, certo. Porque aparece Eu como. Embora, né, em momentos eu gosto de comer muteta com carne seca, mas... Grande apeteu. Yeah. Como nós falamos, é grande apeteu. Ok. Ok, mas tu Mas tem senão, problemas com... não, como quase tudo. Tudo bom. Agora, meu amigo aí, só fumba, macaiabo, que quanga. Estilo de música. Gosto de rap. Rapper, não é? Mas que tipo de rap? O rapper comercial, o rapper underground, não é? Ou qual é o estilo? Qual é a vertente do rapper que mais gosta? Não sei definir bem, né? Naquilo que, por exemplo, a música que canta um MCK, MCK é rapper underground. então é este ali que eu gosto. Músicas de intervenção sim, social. sim, porque elas trazem consigo grandes mensagens e são mensagens que procuram despertar a consciência, principalmente na camada juvenil. Não é? Então eu me agarro muito ali. Então é admirador do MC Capa? Ou tem também outros? O general MC Laf é uma pessoa que eu muito admiro e, por sinal, foi ele quem cantou a música Savimbi Não Morreu, né? É só o pó que voltou ao pó. Não sei se já ouviu esta música. Já ouvi. Ok. É um indivíduo que eu muito admiro. Ídolo político? Ídolo político. Ok. Presidente Samacuva. Presidente Samacuva. Por que Samacuva? Presidente Samacuva. Mas não levou a UNITA. Era mesmo essa pergunta que eu Ok. precisava fazer. Como O presidente Samacuva conseguiu de arrumar o MPLA em que sentido? Ele jogou o MPLA contra o povo, né? Ele tirou o argumento do MPLA no seio do povo de que quem gosta de fazer guerra é a UNITA, né? funcionou este Então conseguiu de trazer esta verdade no seio do povo. O povo ontem olhava o MPLA como o partido das verdades, mas graças àquilo que é o grande trabalho feito pelo presidente Samacuva, hoje o povo conseguiu de compreender, afinal de contas, estávamos a ser enganados pelos governantes que diziam que resolviam o nosso problema, mas no fundo, só olhavam para seus interesses. E fruto disto, hoje conseguimos de compreender entre os marimbondos e salalés, assim que eles se chamam, não é? Então isso não é um trabalho fácil, é um trabalho de um grande líder. O presidente Samacuva conseguiu demonstrar. Infelizmente, o povo angolano perderam uma oportunidade de ter um grande líder a dirigir o nosso país. religião. Eu sou cristão, pertenço à igreja Ieba. Por sinal, eu nasci nesta igreja, mas por questões mesmo políticas, fiquei muito tempo fora, porque... A política e a religião não combinam, não é? Não, é menos verdade. É menos verdade. Aliás, nosso partido diz que subordinar a política à ética, não é? A religião tem como um fim educar o cidadão, não é? O cidadão deve ser educado. E você, um político que não olha a perspectiva, que não olha a religião, né? Ou que não segue a religião, as suas práticas não são boas, né? É só nós olharmos, porque aí começamos a cair no princípio do marxismo, né? Ok. Os meios justificam os fins, não é? Em vez de que os fins que justificam os meios. Okay. Então foi este elemento da governação que tivemos do MPLA de 1975 até 92, ou mesmo 90, né? Que o MPLA aceitou o multipartidarismo. Antes desta fase, o MPLA não acreditava em Deus, né? O MPLA dizia que a situação de Deus não tinha nada a ver com a situação política. E tivemos o país que tivemos. Se calhar seja por essa razão é que Deus está a castigar Angola. Pensamos nós, não, a questão de castigar Angola não é uma vontade de Deus, é a vontade dos homens. Porque, a princípio, como já falou, Angola é um país que temos tudo. Quase temos tudo, só nos falta um mineral, né? Que está aí no Congo. Sim. Senão nós temos tudo. E
não seria vontade de Deus nós estarmos a sofrer, porque Deus deu-nos tudo. Mas a má gestão dos dirigentes que temos no país é que nos faz chegarmos até a fase que nos encontramos. Eles justificam a questão da guerra no país, mas 18 anos, infelizmente, quem acompanhou o nosso país de 2005 até, penso eu, nos finais de 2012 ou 13, nós tivemos em grande, como se diz, tivemos em grande, nós tínhamos dinheiro suficiente, né? Foi assim que se criou políticas até do Fundo Soberano. Infelizmente, tantos dinheiro do Fundo Soberano, nosso governo não soube utilizar, e também nosso governo não olhou numa perspectiva do futuro. Só estavam a olhar o presente sem olhar o futuro do país. Eu estava a ler num jornal que dizia sobre a questão do Salazar na altura, né? Salazar em Angola, ele explorava a madeira, mas num determinado jornalista inglês perguntava-lhe: senhor presidente, qual é a visão para com o petróleo de Angola? Ele dizia que o petróleo de Angola é para as gerações vindouras. Mesmo sendo, né, um explorador, colonizador, ele já tinha uma visão de que era preciso reservar uma parte da riqueza para servir a geração vindoura. Mas se nós formos a olhar, tanto o presidente dos Santos como o presidente João Lourenço, o país que está a nos deixar é um país endividado, né? E que se calhar essas dívidas que o país está a contrair vai servir até os nossos filhos amanhã como adultos a pagarem essas dívidas, porque a nossa geração, penso eu, vamos ainda receber o país desses mais velhos um país endividado. E estava falando em dívida, estava a usar também a ver uma informação na Anglo-Rússia, não é? O Presidente da República solicitou um empréstimo de 170 milhões de dólares à FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Isto para cobrir as despesas da Covid-19. É um problema que provavelmente vão ser os nossos netos a pagar isto, não é? Bem, isso é muito complicado. Nenhum país do mundo, mesmo nas nossas vidas, como pessoas, quando quisermos desenvolver, é preciso sabermos fazer os cálculos, né, daquilo que temos. O que é que eu tenho e que eu tenho de reproduzir. Significa, quanto mais formos a endividar o país, o que o nosso país estará fazendo é trabalhar para estar a pagar as dívidas. E é um mal, né? Não há um crescimento para o país. E isto, os prejudicados somos nós como jovens, né? Porque somos nós que temos sonhos maiores. O mais velho de 50 anos, como dizia o velho Jonas, né, o presidente fundador, ele dizia que Angola é nossa, mas é mais vossa, vocês os jovens. Então, isto é uma preocupação, a cada um de nós deve se preocupar de que nós vamos herdar um país que angolanos no bilhete, mas nas riquezas, vai servir para estarmos a pagar as dívidas que o atual governo está a contrair. Vamos passar à antepenúltima pergunta, que é perfume. Gosta de perfume ou é como alguns homens, como o meu cameraman é alérgico a perfume, não é? Há também, sim. Na verdade, não sou tanto disso. A penúltima pergunta, último livro que leu ou está a ler? O livro que estou a ler nesta fase da pandemia, percorrendo caminhos longos dos 40 anos da resistência da UNITA. Este livro é do Dr. Savimbo, não é? Não, é um livro da direção mesmo do partido. É uma antologia. Certo. Bem, está tudo dito quanto ao perfil. Lá vamos às perguntas mais usadas que vêm do nosso convidado. Ora, eu tenho 3 perguntas
a número 1, a número 12 e a número 3. Para o efeito, terá que escolher uma pergunta. Basta dizer número 1, número 2, número 3 e eu, com muito prazer, então, vou poder fazê-la. Vou me arriscar na primeira. Na primeira pergunta, escolheu bem, né? É aquelas perguntas que... Pronto, se lembrar que esta pergunta pode ou não responder, não é? É uma decisão própria. Então lá vai a pergunta ousada do nosso convidado. Quantas vezes já fez minete? Nunca. Nunca? Não vale mentir, não é? Não vale mentir. Nunca, não é? Mas por quê? As mulheres gostam, não é? Bom, é assim. Ou é daquele princípio que a boca foi feita mesmo para comer, não deve navegar por outros mares? Bom, tudo que foi feito tem a sua função. Exato, ok. Então é preciso aprendermos a interpretar este elemento. Ok. Eu entendo isto que a boca não foi feita para aquele fim. Para navegar, ok. Mas se uma mulher te pedisse, preferia abandoná-lo ou podia fazer? Só para satisfazê-lo? Tudo é o diálogo. Né? O diálogo está acima de tudo. Então é preciso fazer entender a pessoa com quem você está. Okay. Não a questão de abandonar, mas esclarecer. Porque muitas vezes nós há coisas, principalmente a nossa geração, né? Estamos hoje no contexto moderno ou contemporâneo, então nós queremos ensaiar tudo. Exatamente. Ok? Queremos ensaiar tudo e precisamos, se calhar, procurar educar certas pessoas. Então, E é preciso ter educação sexual também. ok. Feliz ou infelizmente colocamos um ponto final à nossa entrevista. Andamos a conversar com Simão Teca, que é secretário, melhor dito, da Jura, a Juventude Unida Revolucionária de Angola, a juventude do maior partido da oposição unida. Foi um prazer enorme falar contigo e, sobretudo, por ter nos brindado com informações ligadas a métodos de combate à Covid-19. Alguma pergunta ou alguma coisa gostava de deixar em nome da revista West Opinions que eu não terá perguntado? Bem, a única coisa que gostaríamos de deixar aqui, não sei, da juventude, Sim. como jovens que somos, Dizia o presidente Savimbi que o lugar de escravo não se busca, mas está em disposição de qualquer homem fraco. Isto quer dizer o quê? Quero chamar a atenção à nossa juventude de que quem quiser atingir em patamares maiores deve lutar. E não é um crime reivindicar aquilo que são as injustiças que a juventude hoje vive. Precisamos de reivindicar as más políticas e é preciso que a juventude, o IGENSE, já esteja a fazer as matemáticas. E as matemáticas no que toca à questão das eleições de 2017, né? Passados 3 anos, será que valeu a pena o MPLA ter ganho as eleições? Ou então é um arrependimento? Se é um arrependimento, então precisamos agora de olhar, né, para que rumo a seguir. Muitas vezes nós estamos numa democracia. Nós como jovens queremos fazer tudo. Queremos fazer tudo. Hoje vai aparecendo partidos políticos, né, que vão trazendo programas, mas programas estes que não visam a alternância do poder. Então a juventude também tem que estar atento nesta perspectiva, olharmos como e quando que devemos contribuir para a alternância verdadeira que se quer no país. Outro sim, é nossa juventude não se frustrar em cair no alcoolismo. Nós precisamos de fazer as nossas lutas dentro da lei e evitarmos cair no alcoolismo, porque o alcoolismo, o que acontece? Somente nos destrói. Tanto o mundo da droga, né? Todo indivíduo que cai muito no mundo da droga, então as pessoas olham
como um anormal. Então, como jovens preocupados com o bem da nossa juventude, gostaríamos de deixar este apelo. Não existe uma outra maneira de dar a solução dos nossos problemas a não lutar. O álcool não ajuda para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Nos países onde a sua preocupação é ver a sua juventude a crescer, uma juventude acadêmica, quando a juventude olha-se mais a cair no alcoolismo, o governo tem de se preocupar. Infelizmente, nós em Angola, o governo, quanto mais o álcool estava a subir, o governo lutou para baixar a coca na base de 150, que é o preço agora nacional. Isto por quê? Porque já estava a haver um despertar maior da consciência da juventude. Então, a maneira mais fácil de dominar a sua juventude é induzir a juventude no alcoolismo. Então, é preciso que a juventude faça o uso do álcool com maior responsabilidade e pensando naquilo que é o nosso futuro. Jovens hoje somos, amanhã seremos velhos. Então, queremos deixar um passado lindo para trás, né? E olhar para um futuro melhor para o próprio nosso país. Muito obrigado por nossa parte. Tudo fica aqui hoje o espaço Caça ao Tesouro. Resta-me apenas despedir em nome desta maravilhosa equipa que trabalhou para si. Na sonoplastia, o Teca Sala, a Câmara Beno Solene. Eu sou o Del Carquejo. Foi um prazer enorme comunicar consigo. Até já.